Nesse momento, eu agradeço vocês por permitirem que a nossa casa SEMI entre na casa de vocês. E eu convido a todos para nos seus lares e aqui no nosso salão a fecharem os olhos, a silenciar os seus corpos, a sua mente e o seu coração. E concentrados no batimento do nosso coração, vamos elevar o nosso pensamento, pedindo a proteção e a companhia do nosso mentor espiritual, esse anjo amigo que por sua escolha nos acompanha e nos orienta nessa encarnação. De mãos dadas com esse anjo amigo, vamos elevar o nosso pensamento até a esfera do amor, a esfera rosa, onde encontramos os nossos maiores exemplos de reforma íntima, entre eles nossa querida mãe, Maria de Nazaré. E a essa mãe querida, em joelhos agradecemos os seus ensinamentos e o teu amparo de mãe. E a ti pedimos, mãe querida, que nos acolha em teus braços, nos cubra com teu manto azul de luz. Crianças espirituais que ainda somos tão carentes do teu amor e da tua sabedoria. Que pelas tuas mãos, mãe querida, possamos nos elevar ao nosso Mestre Jesus, nosso exemplo de amor e caridade. Mestre querido, que teus exemplos e ensinamentos não tenham sido em vão, que possamos trilhar a cada dia teu caminho de luz e de amor ao próximo. E diante de ti e contigo, Mestre querido, possamos nos elevar ao Pai da vida. E diante deste Deus de misericórdia, em agradecimento a todas as nossas dádivas, dizemos: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. O tema de hoje é do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27. Pedi e obtereis. Que tema gostoso, né, de se conversar. Vamos entender um pouquinho o que significa pedir e obtereis. Eu acredito que a gente cresça, né, com aquela imagem de gênio da lâmpada maravilhosa. Que o gênio chega para a gente num certo momento que você esfrega a lâmpada e ele fala: mestre, faça 3 desejos e eu os atenderei sem demora. Só que não é assim, né, que acontece. O gênio da lâmpada, ele não quer saber se isso vai ser bom para a gente ou não, se somos merecedores ou não, ou aqui viemos nessa encarnação. Qual a nossa missão terrena? Então, dentro desse evangelho, pedi e obtereis, a gente tem que, em primeiro lugar, entender que a gente só tem aquilo que realmente a gente tem merecimento e aquilo que será bom para cada um de nós. Mas quando a gente fala em pedir, a gente pensa sempre em oração. O que é a oração, então? Será que a gente sabe como é que a gente ora? O primeiro dever de toda criatura humana
o primeiro ato que deve assinalar o seu retorno à vida de cada dia é a prece. Quase todos oram, mas muitos poucos sabem orar. Que importância terão perante o Senhor as frases que juntais umas às outras, sem compreender o que dizeis, por ser vosso hábito e um dever que cumpris, e que como todo dever vos pesa? Na primeira frase que fala, o primeiro ato que devo assinalar, o retorno à vida ativa de cada dia. O que é a vida ativa de cada dia? Ao acordar. Todos os dias, durante o nosso sono, o nosso espírito se libera desse corpo físico. E durante ao amanhecer, ele retorna a esse corpo. Só por termos voltado ao corpo físico, a gente já deve agradecer a Deus. Agradecer por mais um dia que a gente vai ter. Mais um dia de vida, mais um dia para a gente aprender, mais um dia para buscar o nosso conhecimento e a nossa evolução. Quando a gente fala de oração também, como fala nesse pedacinho do Evangelho, não adianta a gente juntar um monte de frase bonita, né, na terceira pessoa, falar, né, tudo lindo e maravilhoso, se aquilo não tiver vindo do seu coração. A oração é um momento de encontro com o Criador. Você pode orar sem falar nada, porque Ele te entende. Você pode orar num momento assim daquele seu dia que você está mais tumultuado, mas você para um pouquinho, fecha o olho e pensa em Deus. E nesse momento que você pensar em Deus, você se coloca nas mãos dele. Muitas vezes a gente esquece de se colocar nas mãos dele. Muitas vezes a gente tenta resolver as coisas da nossa vida, os problemas do dia a dia que a gente enfrenta, os desafios, melhor dizendo, sozinhos. E Ele está ali do nosso lado. Ele está sempre nos amparando. Em nenhum momento da nossa vida a gente está sozinho. Só que muitas vezes a gente se esquece disso. A gente entra em desespero, a gente pensa que nada vai dar certo, a gente acha que essa situação nunca vai mudar. Mas a gente esquece que existe um dia após o outro. E a gente tem que treinar essa paciência, a gente tem que treinar na gente, trabalhar na gente a aceitação, a resiliência de entender que as coisas acontecem da forma como tem que acontecer. Não que a gente tenha que ficar parado esperando cair do céu, mas a gente tem que acreditar em Deus, pensar que a gente está amparado e fazer a nossa parte. No Livro dos Espíritos, no capítulo 2, tem a lei da adoração. E nessa pergunta 659, qual o caráter geral da prece? A prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele. Há 3 coisas podemos propor-nos por meio da prece: louvar, pedir e agradecer. Prece, meio de comunicação. Comunicação com quem? Com o nosso ser superior, com o nosso Pai eterno. É a forma que nós nos comunicamos com Ele. Não está dizendo que a gente precisa sair na praça e ficar gritando: Deus é lindo e maravilhoso, como eu louvo a Deus. Eu não preciso falar cantando o tempo inteiro, eu não preciso gritar aos 4 cantos. Porque Ele sabe o que está dentro do nosso coração. Então, quando formos orar, muitas vezes pode ser em silêncio, mas da maneira mais discreta possível, porque só a Ele interessa aquilo que a gente vai dizer.
E nessa pergunta ele também divide as preces em 3 tipos: de louvores, de pedidos e agradecimentos. Qual será que a gente usa mais, né? Será que a gente mais pede, a gente mais agradece ou a gente mais louva a Deus? Louvar a Deus. Louvar a Deus é simplesmente você ter consciência de que tudo o que existe nesse mundo veio dele. Deus é a causa suprema, a causa primária de todas as coisas. Tudo que existe nesse universo partiu dele. Então, louvar a Deus é acordar de manhã e ver que o sol nasceu por conta dele, que o ar existe por conta dele, a água existe por causa dele, por conta dele. Então, louvar é simplesmente você entender: tudo o que eu vejo, o que eu sinto, vem de Deus. Pedir. A gente pode pedir para Deus? Claro que a gente pode pedir para Deus. Deus, eu queria um carro zero. Ele vai me dar? Não. Mas eu posso pedir: Deus, me dê forças para eu trabalhar, me dê sabedoria para eu fazer as melhores escolhas, coloca do meu lado boas pessoas, desvia do meu caminho os obstáculos, faça com que eu ande no seu caminho para que a minha vida vá para frente. Eu posso pedir para Deus para eu encontrar um lindo príncipe encantado ou uma princesa maravilhosa? Não. Mas eu posso sim pedir para Deus: me faça uma mulher que mereça um bom marido. Me faça um homem que mereça uma boa esposa. Dê-me entendimento para eu ser tolerante, paciente, carinhoso. Isso a gente pode pedir para Deus. Quando eu estava preparando, né, a gente estuda, cada vez que a gente vai preparar um evangelho para vir falar aqui na frente, a gente tem que estudar, porque o nosso ouvido é o primeiro que tem que escutar. Ninguém é perfeito nesse mundo. Somos todos seres errantes em avaliação. Então, numa palestra que eu estava ouvindo a respeito desse tema, a pessoa falou assim, que existem preces que não passam do céu da boca. Então, palavras vazias não chegam nem a sair da boca, quanto mais atingir a Deus. Então, a hora que a gente for realmente fazer um pedido, que seja um pedido verdadeiro, que seja uma coisa que realmente a gente esteja necessitando, uma coisa que a gente saiba que isso vai ser bom para a minha evolução. Porque se não for, Deus não vai dar para a gente. E a gente vai achar que Ele não é bonzinho. A gente vai achar que Ele só faz as coisas para os outros. Mas Deus é bom, é misericordioso e é sábio. Como um pai, Ele só vai dar para a gente aquilo que for bom para a gente. E o agradecer. O sentimento de gratidão é o sentimento mais gostoso, o que te eleva mais, é aquele que, se tiver dentro do seu coração, os problemas começam a ficar muito pequenos. Porque a gente sabe que se Deus colocou no meu caminho, primeiro é que eu posso superar. E segundo, é porque vai ser bom para mim de alguma forma, algum aprendizado eu vou tirar daqui. Então, gratidão tem que ser a nossa palavra. Olhar para o mundo e ver que tudo vem dele. Agradecer tudo que ele fez pela gente até hoje. Agradecer a cada minuto, a cada encontro, a cada conversa boa que você teve, a cada amigo que você tem, a sua família, ao seu trabalho, ao seu chefe, a sua capacidade de estudar. Agradece a tudo. Se você é grato, você nem precisa ficar pedindo. O filho que é grato, o pai quer sempre dar muito e muito mais. Então, trabalhar a gratidão
é quase não ter mais que pedir nada a Deus. É saber que Ele vai te mandar aquilo que você está necessitando. Em Mateus, no capítulo 6, ele fala também: quando orardes, não vos assemelheis aos hipócritas, que afetadamente ficam em pé nas sinagogas e nos cantos das ruas, para serem vistos pelos homens. Digo-vos em verdade que eles já receberam sua recompensa. Quando quiserdes orar, entrar para o vosso quarto e, fechada a porta, orai a vosso Pai em secreto. E vosso Pai que vê o que se passa em secreto, vos dará recompensa. Não cuideis de pedir muito nas vossas preces, como fazem os pagãos, os quais imaginam que pela multiplicidade das palavras é que serão atendidos. Não vos torneis semelhantes a eles, porque vosso Pai sabe do que é que tendes necessidade antes que lhes peçais. Então é tudo isso que eu falei para vocês até agora, tá? Não precisa ficar gritando aos quatro cantos. Ninguém precisa ver que você está rezando, que está orando. Deus sabe. Quanto mais segredo você tiver disso, maior humildade Deus vai perceber no seu sentimento. Quando vos apresentardes para orar, se tiverdes qualquer coisa contra alguém, perdoai-lhe, a fim de vosso Pai, que estás no céu, também vos perdoe os vossos pecados. São Marcos, capítulo 9. Quando eu for me dirigir a Deus, eu tenho que deixar o meu coração em paz. Eu tenho que tirar de mim todo mau sentimento. Eu tenho que aprender a perdoar o meu irmão antes de me dirigir a Deus para fazer qualquer tipo de pedido. Enquanto a gente tiver o orgulho dentro da gente, achando que a gente é melhor que alguém, a gente não tem direito de pedir nada a Deus. Ele vai falar para a gente: aprende a ser humilde, aprende o perdão, aprende a caridade. A hora que você tiver aprendido tudo isso, você não vai me pedir mais nada. Então, o perdão é limpar o nosso coração para a gente se comunicar cada vez melhor com esse Pai. Pensa que existem as ondas de rádio, e quando a gente vai sintonizar, né, se a gente não põe certinho na sintonia da onde a gente quer ouvir, fica tudo embaralhado, fica tudo chiado, você não entende nada. Se a gente não se purificar antes de conversar com Deus, Ele também não vai entender. Ou Ele vai até entender e vai falar assim: melhora a sua comunicação comigo. É você que tem que melhorar para você mesmo ouvir o que você está falando. E eu trouxe aqui uma historinha. É uma historinha que chama Oração e Cooperação. Então, tinha uma ovelhinha que a mãe dela era uma mulher muito cristã, acreditava muito em Deus, era uma boa ovelha. E ela ensinou para essa ovelhinha 3 coisas. Ela falou assim para ela: filha, quando você tiver um problema e você achar que não tem solução, dê as costas para o problema, tranquiliza o seu coração e olha por perto. A ovelhinha cresceu, né, com aqueles ensinamentos. Todos os dias a mãe repetia para ela esses 3 ensinamentos. Chegou um problema muito difícil, dê as costas para ele, tranquiliza o seu coração e olha para perto. E um dia essa ovelhinha estava pastando naquele campo lindo e maravilhoso, quando apareceu quem? O lobo, né, gente? História da ovelhinha tem que ter um lobo. E esse lobo apareceu babando de fome. Do alto da colina ele olhou para a ovelhinha e falou assim: é hoje. A ovelhinha olhou para o lobo e falou assim: é hoje.
Aquele lobo desceu em disparada a colina e a ovelhinha parou. Ela falou: se eu correr, ele me pega. Se eu fingir de morta, ele me come. O que eu faço agora? E aí ela lembrou dos ensinamentos da mãe. Dê as costas para o problema. Tranquilize o seu coração e olhe para perto. E ela fez isso. Ela se virou, respirou fundo e olhou ao redor dela. Quando ela baixou o olho e ela olhou no campo, ela viu a carcaça de um lobo que havia sido morto há bastante tempo já. Ela parou um pouquinho, pensou e teve uma ideia. O lobo veio correndo, ela pegou um osso maior que tinha do lobo e começou a roer aquele osso desesperadamente. E ela roía aquele osso. Quando o lobo chegou bem perto dela, ela falou assim: nossa, que lobo gostoso, se tivesse outro eu comia agora. O lobo falou assim: meu Deus, essa ovelha é maluca, uma ovelha que come lobo, e saiu correndo dali e deixou a ovelhinha em paz. Ela respirou aliviada e falou assim: ufa, tudo aquilo que a minha mãe falou deu certo. Mas apareceu um macaquinho em cima da árvore. Todo mundo conhece um macaquinho. Esse macaquinho era fofoqueiro, enxerido, que não cuidava da vida dele e queria cuidar da vida dos outros. Ele achou aquilo um disparate. Como assim essa ovelha conseguiu enganar o lobo? Esse lobo é muito bobo. Saiu correndo para fazer fofoca para o lobo. Alcançou o lobo e falou: seu lobo, essa ovelha não come lobo, coisa nenhuma, ela estava te enganando. Pode voltar lá e comer. Ela só enganou você. O lobo ficou mais furioso ainda. Como assim uma ovelhinha conseguiu enganá-lo? Ele falou assim: macaco, sobe nas minhas costas. Você vai ver uma coisa que você nunca viu. Um lobo comendo a ovelha. E veio em disparada o lobo com o macaquinho nas costas. A ovelhinha olhou para aquilo, ficou gelada de novo. Falou assim: ai, agora acabou. Agora minha vida aqui acabou. Novamente ela lembrou dos ensinamentos da mãe dela. Viu o problema? Dê as costas para ele. Respira fundo e olha perto. E ela fez isso. O que ela viu? De novo os ossos do lobo. Ela falou assim: não vai dar certo, de novo, não vou conseguir. Mas uma vozinha lá dentro dela falou assim: não, você vai. Ela começou de novo a roer o osso. E roía aquele osso, e aquele lobo com aquele macaquinho nas costas vindo em direção a ela. Quando eles chegaram bem perto, ela falou bem alto: cadê aquele macaquinho que foi para buscar o outro lobo para mim? Ele está demorando e eu estou morrendo de fome. O lobo ficou muito bravo com o macaco, achando que realmente ela estava trazendo ele para ser comido pela ovelha. Deu uma surra no macaco e fugiu. E a ovelhinha ficou feliz e contente. Então, é uma historinha. Mas assim, dar as costas para o problema não é deixar de agir. É simplesmente não dar para ele o tamanho que ele não tem. Respirar fundo. Se você não oxigenar o seu cérebro, você não consegue pensar. Se você não tranquilizar o seu coração, o seu corpo vai estar tão ocupado nos seus batimentos, com aquela adrenalina, que você também não vai ter tempo para encontrar a solução. E olhe por perto. Normalmente a solução está perto da gente. Num amigo, numa casa espírita, em alguém que você pode trocar uma ideia. Então eu quis trazer essa historinha só para ficar leve a nossa coração e para a gente entender que a gente pode tudo. Os macaquinhos podem aparecer, tá? Mas vira as costas para ele, respira fundo e olha para perto. Não te voltes contra ninguém. Não dramatizes provocações ou problemas. Conserva o hábito da oração, para que se te faça luz na vida íntima. Resguarda-te em Deus. Persevera no trabalho que Deus te confiou. Confia, ora e trabalhe. Não existe outra receita para a gente viver a vida. Então, de coração,
Eu espero que cada um de nós aqui, que cada um de vocês nas suas casas possam dar as costas para cada problema que vocês tenham hoje. Respirem fundo e olhem ao redor, que a solução vai aparecer. E assim, vamos elevar o nosso pensamento ao Pai da vida. Vamos imaginar e visualizar uma chuva de luzes coloridas se derramando sobre nós. E essas luzes, elas invadem a nossa casa. Elas envolvem todos os nossos familiares. Elas percorrem todos os hospitais onde haja pessoas necessitadas dessa luz. Todos os enfermos que estejam passando pelas suas lutas diárias, que as doenças do nosso planeta, elas possam se dissipar, que cada um de nós encontre em si a tranquilidade, a paz e a sabedoria necessária para nos comunicar com Deus a cada dia da nossa vida. Obrigada a todos. Que tenha uma boa semana.